Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Bom, meu nome é Gilney Maschio, eu sou formado em engenharia mecânica, trabalhei em alguns lugares com diferentes profissões, né, ou diferentes cargos, digamos. Hoje eu trabalho na Jaguar Land Rover, aqui na Inglaterra, né. A minha role, a minha função é Global Strategic Buyer. Então, eu trabalho na área de compras, na verdade, mais uma área comercial e não de engenharia, mas a minha formação é engenharia mecânica, né. Quem são os seus pais? Meus pais são Alcides e Zedília Maschio, né? Eram naturais de Sananduva, migraram, né, para Charrua muito tempo atrás. Infelizmente já se foram, né? Eu não tenho mais eles. Enfim, mas eram Alcides e Zedília Maschio. Então você é um charruense. Sou charruense, registrado tapejarense, né? Mas enfim, morei ali até meus 17 anos, né, até completar o segundo grau, o qual eu fiz em Tapejara, né, na verdade. E depois eu acabei saindo, né, para outros lugares. Bom, eu lembro que nós conversamos uma vez, eu estava na Rádio Caiobá e você estava ouvindo a Rádio Caiobá na Nova Zelândia. E há pouco a gente conversou, né, antes de iniciar a entrevista, lembramos que foi em 2007 o ano, né? Deve ter sido logo que você saiu aqui de Charrua, de Tapejara, né? Queria que você contasse um pouquinho para nossos ouvintes, para quem está assistindo, qual foi sua trajetória desde que você saiu daqui até chegar na Jaguar aí na Inglaterra. Tentar resumir aí, já passei por alguns lugares, tá? Então, como eu falei, eu me criei aí, nasci aí na região, me criei em Charrua, né? É, vínculo muito forte aí com Tapejara, região, estudei em Tapejara, enfim, também. Depois disso, eu fui para Rio Grande, né? Fui fazer faculdade em Rio Grande, eu morava lá na Praia do Cassino, que é um lugar muito conhecido por aí, no Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei os meus 5 anos, aproximadamente 5 anos de faculdade, fiquei ali em Rio Grande Cassino, né? Depois disso, eu fui morar em Caxias do Sul, né? Então, eu me formei, aí fui trabalhar. Dá para falar nome de empresa aqui, né? Não tem Pode problema, né? falar, tranquilo. Aí eu me mudei para Caxias, fui trabalhar na Grale, né? Que é uma empresa também bem conhecida no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 3 anos em Caxias. Aí foi o momento, então, que depois disso, eu decidi mudar para Nova Zelândia, né? Foi nesse período aí, faculdade, 3 anos em Caxias, aí eu fui para Nova Zelândia, fiquei um ano lá, voltei. Aí depois de um ano, quando eu voltei, né, comecei a procurar emprego de volta aí na região, enfim, qualquer lugar, né? E aí um amigo meu, grande amigo, que também muita gente conhece aí, que é o André Brambati, ele trabalhava na John Deere na época, e ele me ligou, né? Aí ele disse, cara, tem uma vaga aqui e tal, de repente pode se encaixar. Aí eu fui para lá, fiz a entrevista, comecei a trabalhar na John Deere, fui morar em Montenegro, aí fiquei em Montenegro alguns anos, aí mudei para Porto Alegre, continuei na John Deere, mas mudei para Porto Alegre, e aí, depois disso, foi que eu vim parar aqui na Inglaterra, né? Então, sei lá, morei nos 6, 7 lugares diferentes, né? Algumas mudanças aí na vida. É um nômade praticamente, né? Não tem muita raiz nos lugares onde fica, onde vai morar, né? Não, não, eu não tenho muita dificuldade para mudança, não. Eu consigo mudar e me adaptar. Não tem nenhum desses lugares que eu diria, foi ruim, não gostei. Claro, cada um tem as suas particularidades, né? Vantagens, desvantagens e tal. Mas aqui também, não sei quanto eu vou ficar, alguns anos com certeza, mas possivelmente não para sempre. Com certeza não vou ficar para sempre aqui, não. Você está em Londres? Não, eu estou numa cidade chamada Leamington Spa, que fica 1 hora e meia, 1 hora e 40 de Londres, mais ou menos. É um pouco mais ao norte, né? Londres é mais sul, né, na Inglaterra. Aqui é mais ou menos no meio, assim, né? Um pouquinho, 1 hora e meia, 1 hora e 40, mais ou menos. E como é que é a tua rotina diária aí de trabalho na tua cidade? É, Hoje, né, como algumas acontece com várias empresas, talvez ainda está acontecendo, a gente tem muito trabalho home office, né? Então,
eu vou para a empresa, eu moro uns 20 minutos da empresa, não é longe. Então eu vou para a empresa 1 ou 2 vezes por semana e os outros dias eu trabalho em casa, né? Então é o que mais ou menos a maioria faz lá na empresa, né? Apesar de ser uma empresa muito grande, cada área tem as suas características, né? Mas tem muito home office. Então, e aqui o pessoal não, gosta muito disso aí. A maioria prefere não abrir mão disso quando possível, né? Mas é mais ou menos essa rotina, né? Segunda a sexta, aqui são 37 horas semanais, né? Menos que aí no Brasil. A gente, na empresa, tem a opção de fazer 40. A maioria faz 40, né? Porque daí acaba dando um aumento no salário, né? Mas o normal, o standard do país são 37 horas, né? Então, várias outras empresas fazem 37 só. Então, se tu começa aí, começar cedo, 7 ali por 3 da tarde, ali tu já tá liberado, né? Dá para. E o horário é bem flexível aqui, né? Dá para tu jogar um pouquinho com o começo e com o fim do dia, né? Claro, depende muito de cada situação, cada atividade, mas a minha, por exemplo, eu consigo dar uma flexibilizada boa, né? E você, em horários de lazer, o que costuma fazer aí? Quando eu cheguei aqui, né, eu comecei a visitar muitos lugares, né? Aqui tem muita coisa histórica, castelo, né? Então, tipo, claro, ali do Brasil a gente vê muito Londres, né? Claro, eu já fui várias vezes para lá, lá tem infinitas coisas para visitar, né? Então, Londres sempre é uma opção, assim, não tem nada para fazer, tiver um tempo, dá para dar um pulo lá. Mas o interior da Inglaterra, ou do Reino Unido, no caso, tem muita cidadezinha histórica, né, que a gente nem imagina às vezes. Então, é, por exemplo, aqui onde eu moro, se eu andar 10 minutos aqui para um lado ou para o outro, já tem 2 castelos lá de 1000 anos atrás, né, então são abertos à visitação. Tem o Warwick, que é uma cidade aqui do lado, que é bem histórica, assim, tem um dos castelos mais preservados aí do Reino Unido. Então, no início eu viajava, fazia muitas essas viagens curtinhas, assim, para conhecer muitas cidades, né? Então, eu girei bastante, assim, principalmente no primeiro ano, né? E claro, aqui tem uma facilidade muito grande também para visitar outros países vizinhos na Europa, né? É bem mais barato, tem essas low cost aí, empresas aéreas, então facilita bastante. Então, eu tento viajar bastante, mas eu pego as crianças, vou para um parque, né? Mais ou menos o que a gente fazia no Brasil, assim, vai para vai para bastante para parque para eles brincarem. Aqui tem a questão do clima, né? Então, inverno é um pouco mais complicado, acaba ficando um pouco mais em casa. Mas no geral é isso: parque, cinema, ir pro pub, né? Aqui tem pub bastante, né? Então Esperando você falar do pub, esse não aí vai? só com as crianças tem que ir cedo daí, né? Não dá muito tarde aí, depois do horário não dá mais para chegar com a piazada, né? Então tem que. O cara lá vai cedo lá, os pubs estão sempre bombando, né? É a atração do pessoal aqui, mas é mais ou menos isso, cara. Essas atividades aí que a gente faz. Sabe que eu estou entrevistando bastante gente nesse projeto aqui e eu percebi que você tem o nosso sotaque ainda, não perdeu, né? Não, às vezes é uma mistura, cara. Eu tento não perder o tu, o ba, né? Porque aqui eu conheço algum que outro gaúcho, mas aqui na minha cidade tem bastante brasileiro até. Mas gaúcho é pouco. Então, mas eu tomo chimarrão, faço todas as coisas, igual eu tento fazer churrasco. Aqui é uma desgraça fazer churrasco, achar carne. Churrasqueira do nosso estilo não tem, as casas não tem essa preparação, é brabo. Essas coisas o cara passa sufoco, mas vamos dando um jeito, né? Vamos buscar aí entender tua relação com a nossa região, com a cidade de Charrua. Você costuma vir para cá de vez em quando? Não vou muito. Olha, desde que eu vim para cá, eu não voltei para o Brasil ainda. Antes, claro, teve aquele problema da pandemia ali também, eu fiquei um bom tempo sem ir. E, e aí depois meus filhos nasceram, criança pequena, eu não ia muito. Olha, a última vez. Eu tive por ali um pouquinho antes de vir para cá. Daí eu fui ali meio me despedir, né, de quem eu consegui, né, porque não tinha muito tempo, né. Então tentei passar na casa de algumas pessoas. Isso foi em fevereiro, janeiro de 2023, por aí. E desde então não voltei mais.
Esse ano eu não vou, né? Porque eu tenho sogro e sogra, eles estão vindo no final do ano. A minha cunhada mora em Portugal, então às vezes eu vou para lá, né? Visitar ela. Todo ano, umas 2 vezes por ano eu vou para Portugal. E Brasil, o complicado de ir para o Brasil é que as férias grandes escolares aqui são no meio do ano, é inverno. Eu não queria muito ir no inverno, queria mais no final do ano, né? Que é verão. Mas no final do ano tem 2 semanas. Então, talvez dezembro do ano que vem, eu acho que pode ser uma possibilidade de eu estar dando um giro aí de novo. E você sente saudades de alguma coisa aqui, ou de Charrua, ou da região mesmo, ou dos nossos costumes? Eu sinto, claro, amigos, família, né? Tipo, tem minha irmã mora em Itapejara, aí, meu irmão mora em Caxias. Tenho meus amigos quando eu trabalhava na John Deere, da região de Porto Alegre, ali, de Caxias, aí, de Itapejara, Charrua, todo mundo. Eu acho que essa parte pessoal, assim, é uma coisa que com certeza o cara perde, né? Quando vem morar longe. A comida, eu tenho saudades, né? Aqui, pô, se tem uma coisa que inglês não sabe fazer, é comida, né? Se algum escutar isso aqui, eles não vão ficar bravos, porque eles entendem que comida não é o forte deles, né? E um pouco do clima também, né? Que não é um clima muito legal, porque é frio e chuva boa parte do ano. Esse ano até dá para dizer que está bem bom. Hoje deu incríveis 20 graus, deu aqui na primavera, né? Não é uma coisa muito simples de acontecer. Calorão hoje, Mas então. calorão, calorão. Hoje está pegado aqui. Mas então é isso, cara. É as pessoas, comida e o clima, eu diria assim, são as 3 principais coisas que mais fazem falta aqui fora, né? Alguma lembrança que você tenha da época que morou aqui, que te marcou bastante? Pô, eu tenho o 2º grau aí, cara, foi uma fase espetacular, né? Eu tenho, claro, eu tenho muitas lembranças de outras coisas, mas é, com Tapejara, assim, o 2º grau era fantástico. Eu tenho grandes amigos que eu falo até hoje com eles, né? E, cara, tem história aí, assim, ó, desses, foram anos intensos aí, muita coisa legal aconteceu, cara. Eu tenho muitas lembranças e saudades. Às vezes eu paro para olhar umas fotos, que aquela época, infelizmente, a gente não tinha muito, né, digital e coisa, mas, eu lembro de muita coisa, saudades desses tempos aí, dessas pessoas. Quem eram os seus amigos dessa época aí, só para nós nos localizarmos no espaço-tempo? Cara, tive muitos amigos, mas o Douglas Cadini ainda é, né? Era meu companheiro na época lá. O Vinícius Bauerman, o Lucas Gasparim, o Lucas faz tempo que eu não falo, mas eu sei que ele anda por aí. Quem mais? O Jarbas D'Ameto também, era bom de trago aquelas épocas. Tinha muita gente, né? A Franciele Verde, a Vanessa, né, cara? A Vanessa, infelizmente, se foi, né? A Vanessa Piroli. A Débora Maschio, acho que mora longe também hoje. Vou esquecer de alguns nomes aí, se alguém assistir vai até não gostar, mas enfim, quem me vem à cabeça hoje é uma galera muito boa essa época. Você considera a possibilidade de um dia voltar para cá, morar aqui, morar em Charrua, enfim, no Brasil, que Né? seja? Não, 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 difícil. No Brasil, cara, é difícil dizer não, né? Nunca vou voltar, mas aí para a região eu diria que não, cara. Eu não voltaria, né? Só para passear mesmo. Mas o Brasil também muito difícil, muito difícil. Eu acho que se eu sair daqui, eu vou sair para outro país da Europa, provavelmente. É o que eu imagino hoje, né? Por que, Tilney? Cara, assim, olha, eu acho que é difícil, é muita coisa, mas o Brasil é um país, sei lá, a gente sabe, tem muitos problemas e tal, e eu imagino que, tipo, meus filhos, eles não vão voltar para aí, né? Eles vão ficar por aqui, por algum país da Europa, e assim, o Brasil, eu sou um cara que eu acho que o mundo é muito pequeno, assim, para ficar só no Brasil, né? Então, eu já vim para cá para eu ter essa possibilidade de poder explorar muito mais coisa mais fácil, sabe, né? Claro que depois o cara fica velho, sei lá, né? O cara vai mudando um pouco de pensamento também, né? Mas eu acho que o acesso aqui às coisas, aos lugares é muito mais fácil, né?
E do Brasil, eu acho que fica muito restrito pela essa questão de distância, ser um país muito grande, ser um país caro até a certo ponto para fazer essas coisas, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu gosto de... Claro que hoje eu fico um pouco limitado por causa dessas questões dos filhos, né? Aqui, tipo, pô, não dá para sair, vou viajar e vou levar as crianças, se tu falta com eles na aula e tu não tem uma justificativa, eles te multam, né? Então, não tem... tem que esperar meias férias, limita um pouco. Mas mesmo assim, dá para fazer bastante coisa, sabe? Então, eu não me vejo voltando ao Brasil porque eu sei, vou entrar naquele sistema de novo ali, não vou conseguir fazer as coisas que eu quero e eu prefiro ficar por aqui daí, sabe? Ótimo. Gilney, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você desse um conselho para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para aquela pessoa que é jovem, está iniciando na carreira, né? Ou aquela pessoa que quer mudar de carreira e está pensando em talvez sair daqui de Itapejara, da região. O que você diria para essas pessoas? Olha, uma coisa que eu diria assim, não é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que algumas pessoas, eu lembro assim, né, até da primeira vez que eu saí para morar fora, as pessoas acham que é uma coisa assim, putz, é perigoso, é minha família falar, né? Pô, mas o que tu vai fazer lá? É perigoso? Cara, não é por aí, entendeu? Eu acho assim, a pessoa que quer, tem que dar uma... Hoje está muito fácil de investigar, de pesquisar as coisas, né, de saber, então é muito mais fácil, né? Eu diria assim, tenha uma boa rede de contatos, né, cara? Tenha amigos. Eu sempre falo para todo mundo, eu consegui fazer algumas dessas coisas sempre porque eu tive amigos que estavam em determinados pontos, ou teve gente que eu me espelhei para ver, né? Porque meio assim me chamaram a atenção. Então, assim, claro, tem que sempre ter o suporte da família, né? Quando meus pais estavam vivos, eles não sabiam muito como me direcionar, mas eles sempre me apoiaram no que eu quis fazer, né? Então, eu acho que tendo uma base da família e tendo bastante amigos, assim, determinados, vai conhecendo gente, isso vai abrindo portas. Ao menos que tu espera, assim, tu vai ter um cara, putz, o cara se mudou para lá, pô, posso falar com ele, posso, sabe? Então, a minha vida sempre foi assim, foi sempre conectando lugares com pessoas que eu conheci ou que eu fui conhecer depois, e isso foi me levando a novas oportunidades, independente se foi bem sucedido ou não, sabe, né? Mas isso que abre portas, cara. Eu acho que as amizades, assim, é coisa que abre quase tudo para ti na vida, assim. Claro, tem que ter outras coisas, né? Tem que ter estudado, tem que ter feito algumas coisas também para te sustentar ali, enquanto vai tentar alguma coisa, principalmente relacionada a trabalho, mas, cara, a amizade, assim, é algo que, cara, te leva longe. Eu diria assim, tenha uma boa rede de contatos, assim, e, claro, tem que se puxar em outras partes, estudar e tal, guardar uma grana, de repente, ter uma ajuda da família, não sei, sabe? Eu acho que esse conjunto de coisas aí pode te levar longe. Não digo ter sucesso, ter dinheiro, ter o quê, mas cada um procura uma coisa, né? Tipo, eu te diria hoje, eu quero ter experiência ainda. Eu não, claro, tem que ter uma condição, né, boa e tal para fazer as coisas, mas, cara, eu acho sim que experiência é o que conta. Então, tendo contato, isso ajuda muito, cara. Gilney, muito obrigado por dedicar o seu tempo para a gente nessa entrevista de hoje. Ah, show de bola, cara. A gente tá aí à disposição aí, quiser um dia continuar a conversa, teria papo aí para muito tempo, mas muito obrigado pela oportunidade e abraço a todo mundo aí, muita saudade, pessoal aí.